Então, pessoal, a gente vai ver um vídeo aqui do Nando Moura, do Cheirando Rola, né? Falando sobre uma possível associação que o MBL teria com um sujeito que é aparentemente nazista, que é satanista, né, e tudo mais. Eu lembro que na semana passada eu havia visto um vídeo, eu acho que foi pelo TIFF, né? Dizendo que, o que mesmo? O Renato Batista, o Gordinho Batista, ele não tinha conseguido responder o vídeo do Cheirando Rola, né? Aí depois eu vi que o vídeo do Cheirando Rola... Não, vou reformular a frase. Aí depois eu vi que o Cheirando Rola havia feito outro vídeo falando que havia tomado strike, né, do MBL, né, e tudo mais, né? Do que eu havia sacado, isso aí há muito tempo, o Cheirando Rola, ele nunca havia sido o quê? Prejudicado, nunca teve o canal ele nunca teve o canal prejudicado aqui no YouTube, né? Eu lembro que também, que isso aí foi na página da Wikinet, relacionada ao Emerson Eduardo Rodrigues, que é uma pessoa polêmica, pela internet, né, e tudo mais. É um sujeito que já havia frequentado o Chen, ele havia tido uma amizade com um cara que era também nazista, né, e tudo, né. Tanto um quanto o outro foram presos porque eles faziam parte de um blog aí onde direcionavam ataques a negros, a homossexuais, a gays, né? E o Eduardo, ele foi conversar com o Cheirando Rola, né? Meio que para cooptar o cara, né? E o Cheirando Rola não queria papo, né? Ele também havia comentado que tinha uma espécie de condição especial aqui no YouTube, né? Como eu já havia comentado também, o Cheirando Rola, né, em relação a essa condição especial, seria praticamente a mesma que outras pessoas que são influenciadoras têm aqui no YouTube também, né? O Blusão tem, aquele Lion, que é do canal Central, tem, né? Tanto é que no podcast lá do Cross, né, o Lion, até para cancelar as pessoas, ele havia falado que havia entrado em contato com gente no YouTube, né, para isso. Cara, o mal da plataforma é isso também, né, cara? Ela não trata todo mundo por igual. Você tem uma galera aí que tem muito mais condições de manter o seu canal, de querer ferrar, né, o canal de uma pessoa, né, pela sua fama, pelas suas posses, né, pelo que ela havia feito para a plataforma. Então eu acredito que é bastante compreensível, né, você pegar gente como o Lion, pegar gente como o Blusão, pegar gente como o Nando Moura, que de qualquer forma dão dinheiro para a plataforma YouTube e ganham dinheiro também, né, sendo postos numa condição especial. É triste, mas é compreensível. Mas aí tá, eu vou ver aqui um vídeo dele que tem 19 minutos e 40 segundos, que é o chamado Felinase, né? Então vamos lá. Eu tive uma amizade com o Ben Pontes e foi só isso. A esquerda não sabe o que é cristianismo. Eles ficam apontando o dedo e dizendo que a gente não é cristão de verdade. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. Esse aí é o tal do Ben Pontes, né, que é um membro do MBL que havia sido taxado de simpatizante do nazismo, né, porque ele havia dado like, né, em publicações aí pró-nazi, né, e tudo. Mas enfim, eu lembro que alguns dias atrás aí eu até havia afirmado lá no X, que é o antigo Twitter, que o MBL tinha nazista, né? Aí alguns gados do MBL haviam perguntado pra mim quem é, porque eu não havia dito o nome, né? Não havia citado o nome de ninguém. Aí falou quem? Aí outro, né? Havia marcado lá o Renan Santos, o Renan Turdeblon de Santos, para me dar doxing e processo, né? Sendo que, porra, cara, o doxing, se rolasse esse tipo de coisa aí, por mais que doxing não seja crime aqui no Brasil, daria pra resolver isso aí judicialmente também contra, né, que me desse doxing. Eu acho que sim, cara. Certo? Eu acho que sim. Inclusive, a prática do doxing, cara, ela adiantaria de quê pra pessoa? Faria o quê? Então, enfim, vamos lá. Todo mundo bate em mim. É os caras da direita, é os caras da esquerda, tudo que eu sou nazi. Vê se pode uma coisa dessa. Da boca do próprio neonazista Vic Vanilla. Tive uma amizade sim com o Ben Pontes. Foi só isso. Eu tive uma amizade com o Ben Pontes
E foi só isso. Ben Pontes, que foi protegido pelo MBL, que hoje mama no gabinete do Guto Zacarias, recebendo R$ 11.754,57 todos os meses do nosso dinheiro. Esta foi a punição que o MBL deu para o cara que tinha uma grande amizade com o nazista Vic Vanilla, que o chamava, inclusive, de irmão. Nós vimos na postagem no vídeo anterior, Vic Vanilla, quem é esse lixo? Rapaz, eu nunca tinha ouvido falar nele. Nunca tinha. Cara, não, eu acho que sim. Eu acho que foram uma ou duas vezes que eu havia falado o nome, mas eu achava que seria uma espécie de influencer, não? Porque esses nomes histriônicos aí, a gente pode conferir a influenciadores digitais também, né? Certo? Mas depois eu não procurei, eu não quis saber quem era. Vamos lá. Onde ele aplaudia quando Vic Vanilla compartilhava posts, por exemplo, do David Duke, que é líder da Ku Klux Klan e que chegou ao governo dos Estados Unidos. Ele aplaudia isso. Nós vimos também ele curtindo e ele dizendo que sentia saudades do Vic Vanilla em posts onde ele compartilhava a ideologia nazista, a ideologia do supremacismo branco, a ideologia do arianismo, tudo isso curtido pelo Ben Pontes, que é extremamente cristão. Vejam só que... E é meio contraditório isso aí, você tendo um grupo multiétnico como o MBL, cara. Porque ali no MBL, por mais que a maior parte do pessoal ali seja da classe média para cima, etnicamente falando, você tem de tudo. Você tem negro, você tem oriental, né? Você tem pardo, você tem gente branca, certo? Que doce essa postagem aqui do nazista Vic Vanilla. Avatares serão sempre avatares, coraçãozinho. Jesus, o ariano e o Führer, duas manifestações do mesmo logos. Olha só, Jesus junto com Hitler aqui. A esquerda não sabe o que é cristianismo. Eles ficam apontando o dedo e dizendo que a gente não é cristão de verdade. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. É realmente um grande cristianismo o de vocês. Quando vocês foram cobrar o MBL após assistir o meu vídeo, Vic Vanilla, quem é este lixo? Como vocês foram tratados por eles? Vocês foram respeitados, ouvidos? Ou vocês foram bloqueados e foram chamados de burro? É porque não dá para demitir o Benjamin Pontes. Ele sabe de muita coisa, das confraternizações, das festinhas de arromba que acontecem dentro do MBL. O irmãozão do Vic Vanilla sabe muito. Não fomos permitidos entrar. A Bárbara será estuprada. Eu tive acesso. Essa mulher a qual o Renan Turdelblond havia falado aí era a Bárbara Tonelli, que nem tá mais no MBL, eu acho. Ela havia começado com os caras. Ela, pelo que eu lembro, tanto ela quanto o Kim, quanto outras pessoas do MBL, tinha um canal chamado Ficha Social. Isso aí foi lá no comecinho, foi lá para 2013, 2014, na época em que o MBL ainda não era muito conhecido, né? A ficha criminal do Sr. Victor Stavalli, mais conhecido como Vic Vanilla, aquele que o Benjamin Pontes, assessor do MBL, chama de irmão. O Stavalli é o quê? É italiano, né? Então, de qualquer forma, ele teria um pezinho sarraceno, cara. Então, como é que esse cara pode se colocar como nazista? Não faz sentido. E ainda mais sendo brasileiro, ele deve ter outras misturas também. Que é protegido por eles dentro de um gabinete. É curioso notar que a primeira denúncia formal do nazismo do Vic Vanilla, do Victor Stavalli, é de 6 meses antes da primeira interação conhecida entre os dois na internet.
o que destrói completamente a desculpa esfarrapada do gnomo da lingueta, que dizia que ele só curtia, adoidado, ele não sabia o que estava curtindo. Estava lá aplaudindo, estava lá chamando de irmão. Podcast juntos também. O tal do, entre aspas, gnomo da lingueta é o Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Chorei. Inclusive, muito depois de o cara ser conhecidamente um satanista. Mas enfim, eu tive acesso a essa ficha criminal e o Victor Stavali, conhecido como Victor Vanilla, ele que se considera ariano, do alto do seu 1,63 m de altura, vejam só que grandiosíssimo pigmeu, ele é acusado de prática de crime de pornografia de vingança, tentativa de furto qualificado, calúnia, ameaça, perseguição contra a mulher, crime de apologia ao racismo contra pretos, judeus, muçulmanos e indígenas, crime de apologia ao nazismo e a sua ex-assessora também. Eu não entendo o que dá na cabeça de alguém ser racista no país mais miscigenado do mundo, cara. Eu não entendo isso aí, ainda mais vindo de uma pessoa parda, cara. Eu não entendo, cara. É muita falta do que fazer. Então é muita droga na cabeça, né? Também o acusa de pedofilia com um garoto de 13 anos de idade, na época em que era drag queen. É por isso que ele fugiu do país, como um bom covarde que é, porque a justiça já está atrás deste lixo aqui há bastante tempo, mas são excelentes cristãos. Se eu quisesse hoje eliminar os meus opositores, eu faria isso. Se eu quisesse, eu já teria feito, inclusive. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem todos os dias falando que morreriam por mim e pela causa. Entende minha responsabilidade? Ah, então ele não tá no Brasil, né? Saquei. Então eu acredito que um dia Jesus vai tocar o coração dessas pessoas que me atacam. Isso aí é o drag queen pigmeu me ameaçando de morte. Faz o teu pior, pigmeu. Manda quem tiver que mandar. Hã? Faz aí teus rituais com umas galinhas, uns bodes e tudo mais. Tu acha que eu, que enfrentei as maiores quadrilhas desse país, de petista, de bolsonarista, de tráfico de droga... Não, você não enfrentou porcaria nenhuma, cara. Você não enfrentou porcaria alguma. Certo? Eu te acompanhei por um bom tempo. Bom, se bem que não foi assim por um bom tempo, não. O que? Eu acompanhei de 2015 a 2016, só que de qualquer forma, de lá pra cá eu soube do que você estava fazendo pela internet. Eu soube do tipo de confusão qual você protagonizava, né? E você sempre esteve numa situação confortável, cara. Sempre. Você não correu o risco de ser preso. Como eu havia comentado, né? O seu canal não sofreu também grandes riscos, né? Você teve sempre numa situação acima enquanto influencer, cara. Sempre. De gente metida com lavagem de dinheiro dentro de produtora de funk. Tu acha que eu vou ter medo de uma drag queen pigmeu? É isso? Faz teu pior, cara. Faz teu pior. Eu fiz com o Nando Moura. Mas se um dia ele quiser se redimir e aceitar Jesus, que é o que ele não tem, por enquanto, a esquerda não sabe o que é cristianismo. Eles ficam apontando o dedo e dizendo que a gente não é cristão de verdade. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. Isso aqui é o Sr. Ben Pontes se dirigindo a mim. Porra, travequeiro. Em pleno sábado de manhã você já está na internet destilando ódio? Veja, ele compartilha, curte, chama de irmão um neonazista, mas eu que estou destilando ódio. Agora sua mágoa com o Bolsonaro e o PT faz sentido. O PT não te pagou um cachê ainda maior para tocar no showzinho da cidade? Sr. Ben Pontes, é muito fácil ir até o portal da transparência, correto? Se o senhor provar que eu recebi um único centavo de prefeitura para tocar, eu deleto o meu canal. É um compromisso que eu tenho com você. E veja, eu não estou coçando o meu nariz, eu não estou passando a mão no pescoço, eu não estou ajeitando a gravata. E ele tomou punição.
E ele tomou punição. Tomou punição nossa. Ele continua: tu fica de pau duro pra traveco, rapaz. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. Ele continua dizendo o seguinte: vagabundo é quem fica escondido lucrando com a desesperança alheia no próprio país, seu filho da puta. O trabalho que já realizamos na Alesp em somente 2 anos já impactou positivamente infinitas vezes mais pessoas do que os seus quase 10 anos vendendo curso. Você é nada. Você diz aquele projeto que o Guto Zacarias votou a favor para dar 750 mil campos de futebol para grileiros bandidos a preço de banana? Esse aí foi o seu grande impacto? Quem quiser saber mais sobre o nada que é o mandato de Guto Zacarias, eu realmente recomendo que você assista este vídeo chamado Me Desculpe MBL, tá bom? Quando uma seguidora, apoiadora do próprio MBL foi questionar este camarada aqui que está lá no gabinete mamando quase 12 mil reais do nosso dinheiro todos os meses, a Carolina foi lhe fazer uma pergunta, um questionamento da imoralidade de Amanda Vettoratto receber o auxílio, né, emergencial. Ele respondeu a ela desta maneira: que rejeição, sua filha da puta. A rejeição que ela tem é com petista, bolsonarista, comunista e bandido. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. Novamente eu lhe pergunto, quando você foi questionar o MBL a respeito do amigo do neonazista mamar todos os meses, protegido no gabinete do Guto Zacarias, 12 mil reais, você foi ouvido e respeitado? Ou você foi bloqueado e chamado de burro? Diga para mim. O Sr. Vic Vanilla também utiliza o mamador de caixa de papelão, o Snarf do MBL, como referência para continuar me atacando. Mas eles são covardes, eles não atacam você. Eles tentam te bater com uma pessoa falecida que morreu, querida sua, que não pode se defender. Então utilizam o meu pai falecido como um porrete. Vamos falar do paizão do Nando, financiado pelo Foro de São Paulo, marxismo cultural, amigo de Flávio Calazans, um cabalista talmudista. Eita porra, travequeiro nordestino! Vou gastando tempo com esse Dil, mas o Dil vai ouvir. Puta merda, é tanta coisa, tanto B.O. Só vou dar um spoiler, o Renato Batista do MBL já falou tudo lá no canal dele também. O Renato Batista do MBL, ele fez um vídeo sobre o Nando Moura, tá aqui ó, no canal do Renato Batista, lá tá tudo exposto, maior exposed sobre Nando Moura. Essas informações a respeito do meu pai, obviamente o pigmeu drag queen tirou-as do cu, não é? Meu pai morreu de um infarto em uma UPA em Itatuba, justamente dando um discurso combatendo o governo petista, seu animal. São as mesmas mentiras repetidas desde a época do maestro Boggs, depois por petistas, depois por bolsonaristas, agora por felinas. Se você quiser saber quem foi meu pai, tem um vídeo aqui no canal chamado Meu Pai. Mas vejam como eles são sujos. Eles precisam utilizar uma pessoa querida sua, que já faleceu, para poder te atingir. E veja como ele trabalha em conjunto com o mamato golpista. Pô, cara, mas acontece que isso aí não quer dizer nada quando você também faz esse tipo de coisa parecida. Você já xingou a mãe dos outros, já xingou os entes queridos dos outros também, certo? O pior, cara, em relação a você ficar chateado porque falou mal do teu pai e tudo mais, lá atrás, você tinha começado com isso aí pra cima do maestro Boggs, quando falou, né, que a mãe dele tinha transado com um rato verminoso, certo? Aí o Boggs, né, acabou respondendo, falando do seu pai, né, falou: enfia o cadáver putrefato do seu pai no cu, certo? Virou uma zoação, né, uma zoação estilo meme, né, e como o pessoal viu que você se doeu pra cacete
com essa zoação, eles perpetuaram esse tipo de coisa. Eles viram que esse aí seria um dos seus pontos fracos. Então, aparentemente o satanista aí, ele tá prosseguindo com essa zoação, cara. Sacou? Você ainda não entendeu isso aí, cara? Ainda não entendeu isso aí? Você também não respeita ninguém, cara. É só qualquer um ver, né, como você responde a questionamentos lá no X também, cara. O seu vocabulário é praticamente igual ao dos imbecis do MBL, cara. Praticamente igual. Certo? Não muda muita coisa. Só que a diferença é que a maior parte dos MBLoides, né, tem 20 e poucos anos. No máximo tem uns 30 anos, né? Uns 30 e pouco. Você tá com 41 anos já, cara. Você tá com 41 anos, certo? Mas você mantém a mesma palhaçada intolerante, né, crônica que o pessoal do MBL faz, né, xingando a tudo e todos. Então eles só estão reproduzindo o que você faz também. Mas obviamente que eles não estão fazendo isso, né, porque você faz. Eles são dessa forma mesmo. Assim como você é, né, dessa forma. Certo? Mas você já deveria ter entendido isso aí. Vamos lá. O Snarf, Felina, Roliça, né? Todos eles trabalhando juntos. Cara, olha só a thumb desses vídeos, cara, do Renato Batista. Olha só, tudo igualzinho, cara, como se fosse algo é como se fosse algo tipo aquelas thumbs de canais de opinião, é tudo padronizadinho. E trabalharam juntos também para derrubar o primeiro vídeo que foi ao ar aqui no canal. Só vou dar um spoiler, o Renato Batista do MBL já falou tudo lá no canal dele também. O Renato Batista do MBL, ele fez um vídeo sobre o Nando Moura, tá aqui ó, no canal do Renato Batista, lá tá tudo exposto, maior exposed sobre Nando Moura. São criminosos, difamadores, que trabalham em conjunto e depois de passar 3 horas conversando em um podcast, dizem que não sabiam de absolutamente nada. Curtiram sem saber. Pois é. Um rapaz chamado Orlando Lima, que também curtiu essas postagens do Vic Vanilla neonazista, descobriram posteriormente ao meu vídeo que ele também segue uma página chamada Tuleism, que é uma página que compartilha símbolos nazistas, que celebra fascistas célebres britânicos e de outros lugares do mundo. E esse cara escreve na revista Valete, o senhor Orlando Lima. E um seguidor foi questioná-lo: mas você poderia explicar por que você segue uma página no Instagram chamada Tuleism, repleta de posts sobre eugenia, que curte posts que fazem ódio aos fascistas do passado? Não só aos fascistas do passado, como, por exemplo, os símbolos nazistas que eles valorizam, tá? O sol negro, a águia de Hitler. Uma pessoa, inclusive, pergunta: e onde está o pintor austríaco? Se referindo a Hitler, e a página Tuleism responde: nos nossos corações. Quando Orlando Lima foi perguntado do porquê que ele curtia, porquê que ele compartilhava estes posts, ele escreveu o seguinte: sigo essa página porque eu quero. Mais alguma dúvida? Vamos questionar tudo, menos o MBL. Bom, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Danilo, eu trabalho com assessoria parlamentar. Olha só que shape de merda, hein, cara? E desde 2017, hoje eu estou trabalhando com o Kim, faço parte da equipe de comunicação dele, especificamente na área de WhatsApp. O que vende mesmo para esse modelo é ódio, tá? Para colocar uma palavra mais simples. Mas você ter algo para as pessoas lutarem contra é o correto. O que vende é ódio. Não interessa contra quem. Não interessa se é uma mãe fazendo pudim, se é dizendo que você vai televisionar uma tortura, queimando uma pessoa dentro de um pneu. Não interessa. O grupo sempre tem que ser protegido. Tudo dentro do partido, nada fora do partido.
Então, cara, em relação a isso aí do Renan Turdelon de ter falado que queria colocar os criminosos sendo incendiados e pneus, é tipo como os traficantes fazem, né, lá no Rio de Janeiro, certo? Cara, isso aí é tudo papo furado, populista, para chamar a atenção das pessoas da direita, cara, para votarem nele. E claro que ele também precisa da ajuda dos bolsonaristas, né? O pessoal do MBL precisa de voto de bolsonarista para eleger os seus candidatos, cara. Certo? Eles precisam disso. Só que é aquele negócio, cara, nenhuma pessoa com mais de 2 neurônios conseguiria ver verdade em um discurso desses, vindo do Renan. E se você pegar a trajetória dele de alguns anos para cá, você saca muito bem que é tudo algo arquitetado unicamente para te usar. Certo? É muito fácil chegar a essa conclusão, cara. É muito fácil. Vocês viram esse rapaz agora? Não é algo espontâneo como o Bolsonaro estava fazendo lá em 2018, lá em 2017, quando ele falou que a gente vai fuzilar a esquerda. É claro que teve um contexto, certo, em relação a isso aí. Ele não iria fazer isso literalmente, né? Mas o Bolsonaro tem carisma, é algo que falta muito a qualquer pessoa do MBL. O mais carismático ali é o Kim, certo? Mas mesmo assim, cara, o Kim ele nunca vai conseguir nada, certo? A não ser uma eleição de deputado, de vereador. Acima disso ele não vai arrumar nada, cara. Nem ninguém do MBL, inclusive. Agora com essa cara de morfético altamente sojado. Pois é, esse camarada trabalha. Ô, Xanando Rola, você também é sojado, cara, pelo seu shape. Que não é tão diferente do dele. Tô impactada. Certo? Você é um sujeito de estatura baixa. O que tem ali de másculo no seu perfil, cara, eu acho que praticamente nada. Nem as suas mãos são de homem mesmo. Certo? As suas mãos são delicadas demais, cara. Você não deve ter pegado um peso na sua vida. Aí você vem falar que esse maluco, que sim, tem um perfil sojadíssimo. Tanto é que quando ele apareceu aqui eu ri. Você vem reclamar dele sendo que você é praticamente a mesma coisa, cara. Trabalha no gabinete do Kim Kataguiri. Ele ganha como cargo comissionado R$ 18.719,88, mais um auxíliozinho de R$ 4.398,20. Você imagina ganhar 22 mil por mês, cara? Porra! É esse cara que está dizendo que vai me processar depois do vídeo que eu mostrei sobre o Vic Vanilla. Defendendo também o Ben Pontes aqui. Você vai me processar? Eu vou adorar. Me dê este presente para que eu possa expor ainda mais nas audiências que eu tiver com todos aqueles secretariados, aqueles que administram grupos públicos de político para abafar o caso do Ben Pontes. Eu vou adorar publicizar isso no meu canal. Então, sempre que possível, coloque uma face no vilão. É sempre bom você dar uma face também pro vilão, pro seu inimigo, pro seu adversário. O que você está vendo é a aula do sojado para os engenheiros de narrativa, a fábrica de cortes. Eu esqueci uma informação importante. Ele não é qualquer assessor do Kim Kataguiri. Ele é o chefe de gabinete, que agora está no comando da operação Abafa, no caso do Ben Pontes, e bloqueando e silenciando qualquer um que vá lá questionar. Eu não vou aceitar mais, enquanto a gente se sacrifica, ser cobrado. Olha o áudio do Arthur. Foda-se o áudio do Arthur. Eu passei pano pro áudio do Arthur. Foda-se. Eu quero o Kim no poder. Nós não vamos tolerar mais sermos questionados. Eu quero Kim no poder. Diz o cara que se sente um leão por humilhar uma mãe de família que vendia e ensinava como fazer pudim. E o que o Kim no poder
nos forneceu. Votou junto com o PT e o PSOL para batizar a gasolina com 30% de álcool, traindo o seu discurso histórico. Mentiram, chamaram seus seguidores de burros e depois admitiram. O Kim Kataguiri, que coloca no seu gabinete ganhando mais de 20 mil reais, um morfético como esse Danilo Geber, que diz que o ódio é realmente muito lucrativo. Nós estamos vendo que é lucrativo. Mamando no gabinete, vendendo revistinha, ganhando pimba dos imbecis. Mas isso aí se aplica a você também, o cheirando do rola. Porque sem o seu ódio, né, sem o seu, entre aspas, discurso de ódio, quem você seria na fila do pão? Você cresceu no YouTube assim, cara. Você se tornou um influenciador digital a partir do seu ódio, né? Então é a mesma coisa, cara. Ele... certo, é o sujo falando do mal lavado. E sem contar que, olha só... Por que eu ia falar agora? Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. O Cheirando Rola deve ter se regozijado. Ele tá criticando o Kim agora, que também não vale absolutamente nada. Certo? Não vale absolutamente nada. Ele deve ter se regozijado, adorado quando o Kim, alguns anos atrás, participou de um pedido de super impeachment, né, um super pedido de impeachment, né, retificando aqui, contra o Jair Bolsonaro. Isso aí foi na época da pandemia, inclusive, né? Enfim. Escritório caro, enquanto tem lá uma dívida com diversos trabalhadores multimilionária. Mas, se você perceber, tudo é um grande negócio. O próprio Vic Vanilla... Mas você sabia disso, cara, antes de você se juntar com o MBL, antes de você ser aliado deles. O Renan, ele havia, quando ele havia começado a se notabilizar pelo MBL, isso aí lá para 2013, 2014, né? Ele já estava devendo, inclusive, pelo que eu lembro, ele estava devendo que uns 4,5 milhões, cara. Aí a dívida aumentou, eu creio que seja a mesma dívida, né, com a União. E aí? Você sabe de todos esses podres aí, mas mesmo assim resolveu se aliar com o MBL, cara. Né? Então do que tu tá falando, cara, se pondo como superior a eles? Tu tá no mesmo nível baixo dos caras, parceiro. Tá no mesmo nível baixo. Né? Faz do escândalo uma forma de lucrar. E como ele vai lucrar? Cometendo novamente um crime. E o crime se chama Pump and Dump. É quando você cria uma criptomoeda que não vale absolutamente nada, infla, enquanto diversos idiotas colocam muito dinheiro lá, você rouba todo mundo. Ele criou a moeda do Messias, vejam só. Estão comprando até minha moeda. Tem seguidor do Nando Moura que tá se acabando de comprar a Messiah Coin. A gente vendeu 15 mil reais hoje. Só de Messiah Coin, só na pré-venda. A pré-venda começou há algumas horas. Você precisa assistir esse vídeo. Vic Vanilla, quem é este lixo? Senão você não vai entender nada do que eu falei aqui. E você precisa saber como esse projeto de poder e essa mudança ideológica está acontecendo dentro do MBL. Mas você não tem só que assistir este vídeo. Você tem que fazer como eu. Denunciar esses fatos narrados ao Ministério Público. Denunciar um cara como o Vic Vanilla nas plataformas que ele continua publicando. Vejam que absurdo. O meu vídeo sai do ar, mas o cara tá lá com conta no Instagram, com conta no YouTube e tudo mais. A plataforma também está incorrendo em crime quando permite que este cara continue publicando essas coisas lá. E você tem que pegar esse vídeo também e levar a políticos. Porque políticos sempre estão à espera de um porrete para bater em outros políticos. Isso é verdade. E aí eles fazem, sim, alguma coisa. Não deixe barato. Denuncie e cobre. Cobre também outros influenciadores para se manifestar a respeito dessa denúncia, que é gravíssima. Quem continua do lado do MBL hoje em dia, passando pano para as coisas que eles fazem, não é mais vítima, é cúmplice. Menos um dia para todos nós. Só que acontece que, porra, cara,
até pouquíssimo tempo você tá avaliado dos caras, né? E eles já tinham podres o bastante para qualquer pessoa com mais de 2 neurônios, né, justamente não fazer parte deles. E aí? Você aturou todos os podres dos caras, cara. Você aturou todos. Né? Então, tipo assim, fica difícil uma pessoa minimamente pensante confiar em você também. Certo? E claro que eu não vou confiar, né? Claro que não. Nessa situação aí, você que tá vendo esse vídeo, né, finalizando também esse vídeo aqui, você tem que torcer pela briga. Não há inocente, não há vítima e nem algoz nesse tipo de contenda.